Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para a gente continuar a semana de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Hoje conversando sobre a questão da insônia. É um problema muito comum entre idosos que têm essa doença. Muitas vezes os cuidadores não sabem o que fazer. Então é por esse motivo que hoje estou aqui para te dar várias dicas, para falar também por que isso acontece, para que você entenda, fique mais tranquilo e aprenda dicas para lidar com essa situação, que é o principal, né, gente? Foco no meu trabalho aqui, como eu sempre digo, é trazer dicas práticas, dicas que vão mudar a sua vida. Você que é cuidadora, você que é profissional de saúde também e que lida com esses idosos, seja nas instituições asilares, seja em suas residências. Então me acompanhe, fique por aqui, curta, compartilhe, dê o seu boa noite também. Já vou pegar o meu celular aqui para eu ver quem que já está entrando na live. Vamos lá, atualizando aqui o telefone. Já vi que tem uma galera aqui participando com a gente. Deixa eu ver os comentários, gente. Tô gostando dessa dinâmica. Boa noite, Exanir. Boa noite, Cláudia Caldas, Antônia Estrela. Todos os demais, gente. Coloque seu boa noite aí pra mim. Diz pra mim que você está... É como se fosse assim, como se você estivesse no espaço da minha casa, né? E aí eu vejo só um númerozinho, preciso saber também quem está por aí, quem está comigo nesse momento tão especial. Eu quero dizer para vocês que essa semana foi super gratificante e virão muitas outras semanas, né? Nós conversaremos sobre diabetes, nós conversaremos sobre gordura, sobre hipertensão arterial. Mais para frente virão muitas outras semanas de lives aí diárias. E vai ser o meu presente para você, você que me acompanha, o meu desejo sempre, né? A minha missão de vida é auxiliar você que é idoso, você que é profissional de saúde, cuida de idoso, você que é cuidador de idosos, a minha missão é ajudar você, tá bom? Boa noite, Maria Teodora, linda Anabela Fernandes, gente, lá de Portugal, assistindo a gente, também adquiriu o meu livro, obrigada, Anabela, gratidão. Maria Teodora também, que está comigo no SOS Alzheimer também, aí no grupo VIP do livro, né? E Janaína Pereira, boa noite. Maria Silva, boa noite. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. E vamos juntos, vamos já iniciar a live, né? Sem muita conversa, vou pegando as dúvidas de vocês também. Quem tiver dúvidas ao longo da live, vai anotando, pode colocar nos comentários. Se for possível responder ao longo da live, eu vou respondendo. Se não, assim que eu terminar de passar o conteúdo, eu vou respondendo a vocês, tá bom? Boa noite aí para Flávia Oliveira também. Sejam todos muito bem-vindos, curtam, compartilhem, né? E vamos juntos convidar a galera, então, para participar com a gente da live de hoje, tá bom? Então, como eu falei, o tema de hoje é insônia. É um problema muito comum entre idosos que têm a doença de Alzheimer, tá? E por que acontece isso, gente? Já vou abrir aqui essa semaninha que eu inaugurei aqui também usando Flip, né? Aulinha aqui pra vocês, gente, mas eu acho que ficou mais dinâmico. Depois vocês que já me acompanham, me digam se vocês acham que ficou legal trabalhar com Flip, se não ficou, o que vocês preferem, tá bom? Boa noite aí, Helena, Cida também, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, por que acontece a insônia e quais são os fatores que complicam mais essa questão da insônia, da falta de sono entre idosos que têm a doença de Alzheimer? A primeira coisa é aquilo que a gente conversou ontem, né? Nós conversamos sobre a síndrome do pôr do sol, que à medida que vai entardecendo, iniciando a noite, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele fica mais agitado, ele pode ficar mais agressivo. Por quê? Não se sabe exatamente o porquê que isso acontece, mas o idoso apresenta essas características. Então, do final da tarde para início da noite, ele fica mais confuso. E como ele fica mais confuso, a tendência dele é ficar também desorientado e não entender o período da noite, que esse é o período de dormir. Então, assim, a síndrome do pôr do sol é um dos causadores desse problema de insônia entre os idosos que têm a doença de Alzheimer. Além disso, o idoso que tem essa doença, há uma confusão no relógio biológico dele. Sabe aquela coisa? Normalmente a gente que não tem um problema de saúde, vai chegando à noite, o nosso corpo ele já entende que está chegando a hora da gente dormir, correto? Mas o idoso que tem a doença de Alzheimer, isso não acontece. Há uma confusão no círculo, né, circadiano, no relógio biológico dele, e ele não consegue perceber que está chegando a hora de dormir.
Além disso, idosos que têm a doença de Alzheimer e são sedentários também estão mais propensos a não dormir à noite. Então, como eu falei ontem, para tratar a questão da síndrome do pôr do sol, do problema do idoso que quer voltar para casa, do problema de insônia do idoso que tem a doença de Alzheimer, é super importante que a gente pense também na questão da atividade física, porque o sedentarismo vai fazer, primeiro, que ele vai acabar cochilando muitas vezes ao longo do dia, né? E aí chega à noite, esse idoso não consegue dormir. Uma outra questão são os medicamentos, tá? Idosos que têm a doença de Alzheimer e que tomam medicamentos para hipertensão, ou seja, tem problemas, né? Tem pressão alta e aí toma medicamento para hipertensão. Claro, se ele tem que tomar, não tem jeito, né? Ele vai tomar a medicação, mas é importante que você saiba que essa medicação também causa insônia. Medicamentos para asma também são causadores de insônia, então por isso que é bom controlar a situação, não deixar a asma se tornar crônica, ou seja, o idoso ter muitos episódios de asma, porque isso vai fazer com que ele tenha que usar mais medicação e vai causar insônia nele. Medicamentos antidepressivos também. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, é sempre legal que vocês aprendam a questionar o profissional de saúde para saber se realmente esse idoso precisa da medicação antidepressiva. Se ele precisa, o médico geralmente vai ter que passar um antidepressivo e vai ter que passar um medicamento também, um indutor de sono para o idoso tomar à noite. Se ele só toma um antidepressivo, ele vai acabar ficando com insônia, tá? Então, muitas vezes o cuidador acaba tirando por conta própria a medicação da noite, a medicação indutor do sono e dá só o antidepressivo, vai ter problema. Então, é sempre legal conversar com o médico sobre isso, porque se o idoso tomar só um antidepressivo, geralmente, né, ele vai ficar... O antidepressivo, ele estimula a gente, né? E aí, o que acontece? À noite, esse idoso pode ficar com insônia. Então, é importante conversar sobre isso com o médico também. Medicamentos corticoides também, né? Muitas vezes o idoso está com alguma inflamação e aí o médico até passa um medicamento anti-inflamatório que não seja corticoide, mas aí o cuidador já tem o corticoide em casa, aquela coisa, né? Às vezes o idoso iniciou um tratamento lá atrás, não concluiu, e aí o familiar já tem e vai jogando corticoide no idoso para tratar determinada inflamação. Não faça isso, porque os corticoides também causam insônia no idoso, tá? Além disso, é importante a gente saber o seguinte: no cérebro da pessoa que tem a doença de Alzheimer, há uma atrofia em um local que é responsável por regular a temperatura do nosso corpo. Isso é super importante para a gente entender que está no horário de dormir, para o nosso corpo ir se colocando, né? Nessa postura e se adaptando para o sono à noite, mas como há essa atrofia nessa área do cérebro, acaba não havendo essa regulação, tá? Além disso, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele produz menos melatonina. E aí, como produz menos melatonina, ele acaba tendo esses problemas com insônia. Por isso que a gente vai conversar sobre suplementação também, tá bom? Primeiro, antes de dar as dicas, trouxe várias dicas. Quero dar uma boa noite aí para Lene Guedes, Sandra Barcelos, Lourdes Silva também. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Quem não compartilhou, bora compartilhar. Então, hoje, sexta-feira, sem muitas delongas, já vou direto para as dicas, que são várias, tá? Tudo isso antes da gente chegar na questão da medicação. O que você pode fazer para ajudar o idoso que tem a doença de Alzheimer a dormir bem sem recorrer à medicação? E aí, se todas essas dicas que eu der para você, você testou todas elas, não deu certo, aí sim você vai conversar com o médico, você vai pedir um indutor de sono. Mas primeiro, lembre-se, né? Toda medicação controlada, medicação tarja preta, aumenta as chances, né? Tanto de demência quanto da progressão ser mais rápida. Então, assim, tente tudo isso que eu vou te falar. Eu sei que às vezes é cansativo, mas tente. Se não der certo, aí sim, peça ao médico um indutor de sono, tá bom? Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda também, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica, gente. Como eu falei com vocês, o idoso que tem a doença de Alzheimer tem uma bagunça ali no relógio biológico dele. Então, ele não sabe, ele não tem a percepção de que é manhã, tarde, noite. Muitas vezes ele se perde nisso.
Por conta dessa situação, é importante que haja uma rotina para o sono, né? Eu sempre converso para vocês que todos nós precisamos de rotina para o sono. Inclusive, já fiz insônia, eu já fiz live falando sobre como tratar a insônia em idosos, falando sobre suplementação e falando sobre rotina. Mas para o idoso que tem a doença de Alzheimer, é essencial, é fundamental que haja essa rotina. Então, ele precisa de horário para dormir, ele precisa que todos os dias, no mesmo horário, ele almoce, no mesmo horário ele jante, no mesmo horário ele tome banho, né? De preferência, claro que não certinho, a gente não vai contar os minutos, mas que seja mais ou menos o mesmo período, porque ele vai conseguir entender que está na hora dele dormir, tá? Isso vai ajudar a regular esse relógio biológico dele. Se não houver rotina, vai ficar tudo bagunçado. Então, eu sei que a rotina do cuidador, o cuidador tem que fazer muitas coisas, mas é importante tentar ter uma rotina de horário para ajudar a ajustar esse relógio biológico do idoso, tá? Segunda coisa, banho morno é um indutor de sono para todos nós. Para o idoso que tem a doença de Alzheimer, muito mais. Então, crie a rotina em determinado horário, é o horário dele dormir, dá o banhozinho dele da noite naquele horário, um banhozinho morno, isso vai acalmar, vai relaxar. Roupa apropriada para dormir, como eu falei para vocês, ele não entende manhã, tarde, de noite qual é a hora de dormir. Então, quando ele vê que você deu um banho, que você colocou uma roupa de dormir, ele já começa a perceber que ali é hora de dormir, ali é a hora do sono. Então, isso já vai sendo induzido para ele que está chegando a hora dele dormir. Então, lembre-se disso, sempre roupinha de dormir, baby doll, camisola, é super importante, vai ajustar, vai ajudar o idoso a entender, tá? Terceira coisa, como eu falei, infelizmente, como a rotina do cuidador é muito corrida, ele acaba não fazendo as atividades cognitivas que eu ensinei para vocês ontem, os exercícios físicos, mas é super importante que ao longo do dia o idoso tenha atividade, tá? E aí eu coloquei exercício físico aqui, mas não só exercício físico. Lembrando que os exercícios físicos são adaptados para cada fase da doença de Alzheimer, tá? Então é super importante que você procure a orientação de um profissional, de um fisioterapeuta, de um professor de educação física, para saber que tipo de atividade ele pode fazer. Mas é importante que ele sempre faça atividades ao longo do dia, tá? Para que à noite o corpo dele descanse e relaxe. Mas não é só exercício físico, não. O idoso pode te ajudar nas atividades durante o dia. Se for uma mulher, te ajudar a cozinhar, te ajudar a varrer a casa, te ajudar a arrumar o guarda-roupa. Enfim, coloque atividades para esse idoso, para que isso canse de certa forma o corpo dele. Porque se ele não faz nada, ele fica o tempo inteiro sentado, ele provavelmente não vai ter sono, porque ele vai ter cochilos, como eu falei para vocês, tá? E aí a quarta dica é justamente essa. É super importante que você evite os cochilos. O que acontece, gente? Muitas vezes eu converso com os cuidadores e aí quando eu vou perceber o que está causando insônia no idoso, na verdade são os cochilos. Por quê? O cuidadoso acha que se o idoso fechou o olho, está cochilando, ele está cansado, não vou interromper. Só que isso vira um ciclo que é difícil de interromper. Você só vai fazer com que o idoso consiga dormir à noite se hoje você interrompe os cochilos dele e coloca alguma atividade para ele fazer. Se você evita hoje o cochilo, ele vai ter sono à noite. Aí amanhã de dia ele não vai cochilar. Agora, se todos os dias você deixa o idoso cochilar, ele não vai ter sono à noite, não adianta. E geralmente a maioria das situações está relacionada a isso. Inclusive pessoas que nem têm a doença de Alzheimer, mas muitas vezes reclamam de insônia, são idosos que não fazem atividade durante o dia e aí dorme, faz os cochilos, chega à noite não tem sono. Então, assim, primeira coisa, quer mudar esse ciclo? Sei que dói no coração você ver o idoso cochilando e acordar ele, mas faça isso para o bem dele e para o seu bem, tá bom? É super importante. Quinta dica. Prestar muita atenção na alimentação do idoso, tá? É super importante que você tire refrigerante por todos os motivos do mundo, que eu já falo nas minhas lives aqui, mas especialmente refrigerantes à base de cola, porque é estimulante. Café, é importante que após as 16 horas o idoso não tome café. Chá verde, é muito bom que o idoso que tem a doença de Alzheimer tome chá verde, tá? Isso vai ajudar o cérebro dele a funcionar melhor, mas o chá verde tem que ser pela manhã, no máximo até 2 horas da tarde. E se a insônia dele estiver muito complicada, até meio-dia no máximo você dá ali 1 a 2 copos de chá verde, tá? Mas à noite não pode dar estimulante.
E aí, a questão do estimulante, não só a questão da alimentação, mas a sexta dica, a questão do estimulante visuais e barulhos. É importante que você evite. Então, como eu sempre falo, geralmente televisão vai trazer uma complicação, lembrando que o idoso apresenta a síndrome do pôr do sol no final da tarde para início da noite, então ele fica muito confuso, ele já não entende onde ele está, ele já fica agressivo. Então, às vezes, ele vê uma cena de violência na novela, ele imagina que está acontecendo ali com ele. Então, tem que evitar esses estimulantes, televisão, com novela, muito barulho, muitas pessoas conversando, né? O ambiente, na verdade, o idoso que tem doença de Alzheimer sempre tem que ser tranquilo. Mas à noite, então, a gente tem que priorizar e diminuindo o barulho, diminuindo a excitação, diminuindo os estimulantes para que ele consiga entender que está chegando o horário de dormir, tá? Sétima dica, prestar muita atenção na questão do clima e da roupa. Por quê, gente? Eu e você, nós sabemos falar, né? Dizer para o outro quando está frio, quando está calor, a gente levanta, a gente liga um ventilador, a gente liga um ar-condicionado, a gente muda a nossa roupa. O idoso que tem a doença de Alzheimer, ele não vai saber falar isso para você. Então, assim, é super importante que você observe. O idoso, ele está inquieto, ele estava dormindo, de repente ele acordou. Observa se ele não está suando, se de repente é calor, se de repente está com frio. E aí você tem que observar ele, porque muitas vezes o cuidador imagina que ele, bom, eu não estou com calor, ele não está, mas às vezes ele está. Então observe a temperatura corporal dele para você ver. Você precisa ligar um ventilador, você precisa ligar um ar-condicionado, você precisa mudar a roupa do idoso, adequar a roupa dele, porque ele não vai saber falar isso para você. Foque nisso, tá? E muitas vezes o cuidador esquece dessa situação. Preste muita atenção na questão da iluminação. Eu disse para vocês, quando eu disse de forma geral, de que forma a gente pode dormir bem, eu expliquei para vocês que a gente precisa de um quarto escuro, não foi isso? Só que o idoso que tem a doença de Alzheimer, o quarto dele não pode ser totalmente escuro, porque ele pode ficar confuso, ele pode acordar ao longo da noite e ficar com medo, né? Ele pode se levantar e cair. Então é importante que o quarto seja escuro, mas não tão escuro, tá? Que tenha alguma brecha de forma que ele consiga visualizar você ou visualizar quem dorme ali com ele, tá bom? Para que ele não fique assustado, não acorde assustado ao longo do dia e ao longo da noite. A gente tem que ter cuidado com a questão das sombras também, porque as sombras também podem causar medo no idoso, tá bom? Chá verde pode colocar açúcar? Não pode, Marcinha. Não pode colocar açúcar em nada, Marcinha. Açúcar vai fazer com que você tenha resistência à insulina, vai te levar a diabetes. Com diabetes você tem 50% a mais de desenvolver, 50% a mais de chance de desenvolver doença de Alzheimer. Então vamos jogar açúcar fora, pelo amor de Deus, hein? Quem me segue não pode usar açúcar, não. O Heleno tá falando aqui que na época dele era raro ter professoras assim, né, Helena? Então, gente, na verdade eu trabalho com aula de pós-graduação para alunos na universidade, né? E eu tô adaptando tudo isso numa linguagem legal, né? Trazendo essa aulinha para vocês, né? De forma que fique mais didático as nossas lives, tá? Mas que bom que você tá gostando, Helena. Deixa eu ver, João Gomes, boa noite, Exani, Márcia Scheller. Lourdes está falando que hoje ela está assistindo, mas está abatida. Poxa, Lourdes, o sobrinho da Lourdes faleceu. Lourdes, meus sentimentos, eu desejo assim paz, desejo luz ao seu coração, né? E que de alguma forma, em algum momento, você consiga compreender que todos esses processos fazem parte, né? A gente nunca sabe o motivo das coisas, mas eu desejo aí, mando para você paz no seu coração e da sua família também, tá bom? Vamos continuar então, gente. Então, falei da iluminação, questão dos líquidos, tá? É super importante a hidratação do idoso que tem a doença de Alzheimer ao longo do dia. Quando for chegando à noite, especialmente após as 18 horas, quando o idoso for entrando nessa rotina do sono, que você vá diminuindo os líquidos. Por quê? Ele pode ter vontade de ir ao banheiro e não saber ir ao banheiro. Ele pode não saber pedir para você, para ele ir ao banheiro. Ele pode urinar na fralda e se sentir desconfortável com a fralda ao longo da noite. E isso pode fazer com que ele fique inquieto,
tá? Então, assim, ao longo da noite, final da tarde para início da noite, tem que ir diminuindo a questão dos líquidos, porque isso pode causar uma agitação e fazer com que o idoso queira se levantar e fique andando para lá e para cá. Você não sabe o que está acontecendo, às vezes é vontade de urinar e ele não sabe dizer, ele não sabe ir ao banheiro, ele chega no vaso, ele não sabe tirar a saia, tirar o short para urinar, ele está urinado na fralda, não sabe pedir para você tirar. Então evite, diminua a quantidade de líquido à noite, tá bom? Décima dica super importante, gente, quem pegou caneta aí? Vocês pegaram lápis, pegaram caneta, alguma coisa? Sempre digo para vocês anotarem, né? E hoje eu quero falar a questão de suplementação, tá? Melatonina, como eu falei para vocês, o idoso que tem a doença de Alzheimer, naquela área, ele tem uma área do cérebro que é diminuída, é retraída, ele produz menos melatonina. Então, a suplementação de melatonina é super interessante. Então, você vai seguir todas essas dicas, tá? E vai conversar com o médico do idoso a possibilidade de suplementar melatonina. Lembrando que melatonina não é medicação. Melatonina é um hormônio que a gente produz. Só que o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele produz pouco. Então, muitas vezes, só suplementando a melatonina, ele já vai passar a dormir melhor. Então, assim, suplementou melatonina de 3 miligramas a 6 miligramas, tá? É um hormônio natural, não tem contraindicação, então pode-se usar também no idoso que tem a doença de Alzheimer. Magnésio, sempre falo com vocês sobre a questão do magnésio, tá? Para o idoso que tem a doença de Alzheimer especificamente, magnésio treonato, anota aí, magnésio treonato, tá? O magnésio treonato para o idoso que tem a doença de Alzheimer é super importante. Não só para a questão da insônia, para ajudar esse idoso a dormir bem, mas para trazer mais clareza mental, melhorar a memória, atenção, concentração. Então, ele atua de diversas formas, tá? E aí, qual a miligrama? Magnésio treonato, 2 gramas por dia. Nós que não temos a doença, podemos utilizar 400 miligramas, 600 miligramas por dia, mas o idoso que tem a doença de Alzheimer, magnésio treonato 2 gramas junto com a melatonina, tá bom? Melatonina 3 a 6 miligramas, tá? Magnésio treonato 2 gramas é o que funciona bem para insônia e para melhorar a atenção do idoso que tem a doença de Alzheimer, tá? Então depois, se vocês quiserem, eu posso escrever para vocês também. Falei a questão dos líquidos, tá? 12ª dica, já quase fechando, que tem mais. A cama. O idoso, ele só deve ser induzido a ir para a cama quando ele estiver com sono, tá? Então, o idoso está sentadinho no sofá, está confortável, você percebeu que ele ainda não está com sono, deixe o idoso na sala. Por quê? Como eu falei, se a gente, para nossa higiene do sono, a gente já precisa entender que o quarto é o local de dormir, o idoso que tem a doença de Alzheimer muito mais, ele tem dificuldade para assimilar isso por tudo aquilo que eu falei no início da live. Então, assim, se ele ainda não está com sono, deixa ele no sofá, deixa ele na cadeira. Quando você perceber que ele ou ela realmente está com sono, aí você leva para a cama. Porque se você leva antes, ele vai ficar confuso, vai ficar agressivo, porque ele não quer dormir. Ou, se ele não está com tanto sono e você leva ele para dormir, no meio da noite ele vai acordar. Então vai ser pior para todo mundo, tá? Então só leve o idoso para a cama quando ele realmente estiver com sono, tá bom? Lembrando aí que eu tô vendo que hoje nós estamos com 47 pessoas, tá? Estamos batendo recorde hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, todos que compartilharam, todos que acompanharam essa semana de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Lembrando que, gente, você não assistiu as outras lives, elas estão aqui no Facebook, estão no meu canal no YouTube, assista, faça suas perguntas, seus comentários, isso é super importante. Para quê? Para que eu possa auxiliar vocês e para que a gente possa também trazer mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Tem mais dicas, gente. Quando eu venho dar dica, é dica para mudar a vida de vocês. Não é pouca dica não, tá? Eu venho e já trago um mundo de coisas que é para vocês testarem tudo e saírem dessa situação estressante, dessa situação cansativa. Por quê? Cuidar de idosos que têm a doença de Alzheimer é cansativo, mas é muito mais cansativo quando você não tem técnica. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é técnica para lidar com essa situação, para que o idoso tenha mais qualidade de vida e você que é cuidador, que é profissional também, tá bom? Então, vamos lá. Questões relacionadas à alimentação. Falei lá dos estimulantes, mas outra coisa, gente.
É importante que você evite alimentação pesada para o idoso à noite. Ele vai ter desconforto, lembrando que todos nós temos algum nível de desconforto quando a gente se alimenta à noite, temos, mas o idoso que tem a doença de Alzheimer, ao longo do tempo, até a digestão dele vai ficando mais lenta. Então, assim, super complicado. Se você dá uma janta com carne vermelha, uma janta pesada para ele à noite, ele não vai dormir bem. Então, tenha muito cuidado com a alimentação que você está oferecendo para o idoso. Precisa ser uma alimentação leve. É legumes, é um frango, tá? Agora, colocar feijão à noite, colocar carne vermelha à noite vai ser um desastre. Então, a alimentação tem que ser leve e tem que ser 3 horas antes do idoso dormir, tá bom? Outra dica, muitas vezes o idoso ele fica com insônia, ele acorda ao longo da noite várias vezes porque ele está sentindo dor. Então observe isso, observe se ele coloca a mão em alguma parte do corpo, né? Observe, veja, ele está indo ao banheiro, ele está urinando bem, como que tá? Ele pode estar não está conseguindo ir ao banheiro, ele pode estar com dificuldade urinária, pode estar sentindo dor ao urinar. Então, assim, observe se ele está sentindo dor, porque em geral esse é um dos fatores também. Problemas urinários, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente lembra que o idoso tem Alzheimer, mas a gente esquece que ele pode ter outras coisas. Então, às vezes, o idoso homem, por exemplo, ele pode estar com a próstata aumentada, que a gente chama de hiperplasia prostática, que não é câncer, mas é um aumento tumoral, é um aumento de um tumor, uma massa lá na próstata, e isso faz o quê? Vai ali empurrando e vai fazendo com que ele tenha vontade de urinar sempre, e ele pode sentir dor também. Então, lembre-se de que o idoso ele pode estar com problemas no aparelho urinário, a mulher idosa pode estar com problemas também, então é importante que você observe isso, tá? E aí, dei 15 dicas para vocês, tá? Vocês vão começar a implementar a rotina, cuidar da alimentação, cuidar da suplementação, cuidar da iluminação, tudo que eu falei para vocês. Fez tudo isso, gente, realmente não deu certo? Aí vocês vão pedir ao médico uma medicação, um indutor de sono, tá? Lembre-se que isso é o último, 16ª dica, última, tá? Parem com essa mania de querer logo entupir o idoso com medicamento tarja preta. Eu sei que é chato falar assim, mas eu conheço a rotina de vocês. Eu sei que a rotina de cuidadora é cansativa. Eu vejo isso todo dia, eu cuido de idoso todo dia, eu cuido de cuidadora todo dia. Eu sei como que é. Mas tente fazer essa rotina, porque você organizando essa rotina, o idoso vai ficar mais tranquilo, ele vai dormir melhor, você vai dormir melhor e não vai ter o tarja preta ali piorando ainda mais a questão cognitiva, fazendo com que ele fique mais confuso, né? Então tenha muito cuidado. Primeiro, todas as dicas. Seguiu todas as dicas? Aí sim, eu tô há 1 mês aqui, porque demora, gente. Por exemplo, você começar a rotina do sono com o idoso, é um tempo, vai demorar, tem que ter paciência. Você algumas semanas ali para você ir implementando, mas vai dar certo, tá? E agora seguiu algumas semanas, realmente não deu, ele não dorme, você não dorme, tá tudo errado. Aí procura o médico que vai ter que passar um indutor de sono pro idoso, não tem jeito. Mais uma coisa que eu quero fechar e vou abrir para as perguntas, né? Vou cumprimentar vocês. Uma frase que eu quero dizer para vocês. Essa é só uma fase, tá? É uma fase cansativa, você perde o sono, você vai ter que implementar a rotina, vai ser cansativo, vai. Mas é uma fase, vai passar, coloca isso no seu coração. Quando passar essa fase, sempre digo para vocês, enfrente a doença de Alzheimer fase a fase. Por quê? Hoje você está cansada, está exausta por isso, mas amanhã, quando passar essa fase, dele estar acordado, ele estar andando, que ele ficar realmente numa cadeira de roda, ou ficar numa cama o tempo inteiro, ficar já na posição fetal, já caminhando para a morte dele, vai ser, muito mais dolorido, especialmente se você não estiver preparado, porque o meu trabalho também é preparar vocês, como eu fiz, né, nas lives sobre final de vida. Então, assim, tenha paciência para implementar essas dicas, porque o idoso, ele tá aí com você, né, ele ainda tá do seu lado com todo o trabalho, com todo o cansaço que eu sei que é, mas ele tá aí. Vai chegar um momento que ele não vai andar, vai chegar um momento que ele não vai falar, então isso é uma fase, tá bom? Bom, vou abrir agora para as perguntas de vocês. Quero agradecer a presença da Elizabeth, meu padrasto Luiz Carlos, minha mãe Néria, Marinete Flores. Que bom, Marinete, que você gostou, está assistindo. Gente, gratidão a vocês.
Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui também, que eu vou ler. Agora tá mais fácil para eu ler, né? A imagem também ficou legal, colocando a câmera nessa posição. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer os que compartilharam. Nem sei quantas pessoas compartilharam, que não tô vendo, né? Que não dá pra ver. Quantos curtiram. Mas, assim, fechando essa semana de conscientização, eu queria dizer para vocês que no Brasil nós temos mais de 3 milhões de idosos com a doença de Alzheimer. Isso significa que nós temos também, no mínimo, 3 milhões de cuidadores de idosos que têm essa doença. Agora eu pergunto para você, quantos sabem essas dicas, né? Quantos sabem as outras dicas que eu passei ao longo das outras lives e que realmente muda a vida de vocês? Porque todos os dias eu recebo depoimentos de pessoas falando que essas lives, que essas dicas mudam, né? Mudam na prática, trazem qualidade de vida. Então é super importante que a gente leve isso para outras pessoas. Eu peço a você que é profissional, que multiplique essas informações. Você que é idoso, você que é cuidador, você aprendeu? Vai lá no outro grupo de cuidador, ensina também, ou compartilha live, escreve, digita, não sei. Mas leve essas informações para outras pessoas, tá bom? Isso é super importante. Fechando então aqui, né? Tô aguardando aqui para ver se vocês colocam mais perguntas. Quero lembrar vocês o seguinte, gente. Hoje nós estamos fechando. Oi, Eliane, que trabalha comigo, gestora de recursos humanos, gente finíssima, gente, que cuida também da mãe dela que tem a doença de Alzheimer, está aqui com a gente hoje nessa live. Eu tô super feliz, Eliane, com a sua presença. Gratidão, minha amiga, te amo muito, 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 tá bom? Saiba disso, e hoje mais do que nunca, né? Hoje vivemos momentos, assim, muito importantes e muito emocionantes, né, Eliane? Fica até, né, emocionada já. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, nessa semana, na segunda-feira, eu lancei o livro Doença de Alzheimer, 105 perguntas e respostas. Ou seja, você tem uma dúvida, vai lá, consulta, tem a resposta. Um manual para você que cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer, tirar todas as suas dúvidas do dia a dia, todas as perguntas que eu recebi ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada de mais de 10 anos, cuidando de idosos que têm essa doença, capacitando profissionais e cuidadores. Todas as perguntas e respostas eu coloquei lá. Mas quem adquirir esse livro ainda ganha 5 vídeos do curso SOS Alzheimer, 2 apostilas, também vai participar de um grupo VIP, tá? Tem a galera aqui que já está comigo, tem uma galera que está aqui na live que já adquiriu, né, gente? A Anabela, Stephanie, Maria Teodora, que já estão lá no grupo VIP, já assistiram os vídeos da SOS Alzheimer, já receberam as apostilas, né? Ou seja, nós estamos criando uma comunidade super legal para você que adquiriu o livro. E lembrando que até a data de hoje, quem ainda não comprou tem 10% de desconto. Só colocar lá o cupom SUPERFAN, você ganha 10% de desconto, divide o livro, enfim. É super importante que você que é cuidador adquira, tá bom? Que realmente vai mudar a sua vida e você ainda tem 30 dias de garantia. Comprei hoje, parcelei, li, tive 30 dias para ler, li o livro inteiro, não gostei. Só mandar uma mensagem que a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Realmente nosso desejo é trazer mudança na sua vida. Glaciete, que bom que você gostou. Ismênia Nogueira, gratidão, Ismênia, que bom que você está gostando do meu trabalho. Maria Teodora, que já me acompanha também nos cursos, nas lives, enfim, no livro. Seja bem-vinda. Lourdes Silvas, gratidão. Cleí Oliveira também, que cuida de idosos que têm essa doença. Gente, gratidão pela presença de vocês, gratidão pela semana inteira vocês que estiveram aqui comigo. Eu realmente fiquei muito feliz, muito satisfeita e fico muito mais feliz ainda quando eu recebo os depoimentos de vocês, tá bom? Eu quero desejar um bom final de semana para vocês, que o final de semana de vocês seja abençoado. E fechando, também quero dizer para vocês que, apesar de hoje ser o último dia da semana do Alzheimer, na segunda-feira eu vou fazer uma live para vocês. E o tema, gente, esse tema, ele é super importante, né? Ele é muito especial. Inclusive, ele foi sugerido pela a minha amiga Eliane, que eu acabei de cumprimentar aqui, que a gente vai trabalhar em que momento você deve ou não deve, ou será que você deve colocar o idoso em um asilo? O idoso que tem a doença de Alzheimer, você é familiar, você é cuidador, você pode colocar, você deve colocar, em que situação isso pode acontecer? Nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu peço que você venha de coração aberto, venha tranquilo, porque todo esse conteúdo, toda essa reflexão eu vou fazer com você com muito amor,
com muito carinho, tá? Então não se sinta condenado, não se sinta... Venha de coração aberto que nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, se você conhece familiares de idosos que têm a doença de Alzheimer, convide todos, porque esse é um assunto que geralmente é tabu, né? Coloco no asilo, não coloco, não posso conversar com ninguém. Então, assim, segunda-feira eu vou abrir esse diálogo com você e a gente vai conseguir entender melhor de que forma isso pode ou não pode ser feito, tá bom? Nós vamos conversar então segunda-feira. Quero desejar então novamente bom final de semana, gratidão e valeu pela presença de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.